o agir de Deus. Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Webbrasilgospel.com, a sua rádio na internet. Agora é o momento da palavra de Deus. Fique atento e ouça o que Deus tem para falar com vocês. Poderoso Deus e poderoso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Não permita, Senhor, que seja o homem falando, mas que seja o Senhor falando através do teu servo. Permita que essa palavra vá e que ela produza o resultado para aquilo que o Senhor enviou. Porque céus e terra passarão, mas a tua palavra não passa. Porque é o Senhor quem confirma as palavras do teu servo. Que assim seja, Pai. Aqui no livro de Tiago, capítulo 5, aqui no versículo 13, a palavra de Deus diz: está alguém entre vós aflito? Tem alguém que está aflito nesse momento? Você, ouvinte da Rádio Brasil, tem alguém desesperado nesse momento? Tem alguém aflito? Você que está agora ligadinho nesse momento na Rádio Brasil, www. Tem alguém desesperado? Aflito? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ore, meu querido. Vá orar ao Senhor. Está alguém contente? Ele diz: cante louvores. Exalte o Senhor. Louve. E Ele vai se alegrar. Ele vai se agradar de você. Aqui no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Olha só. Tem alguém doente aí na tua casa, meu irmão? Você é um cristão? Você congrega em alguma congregação? Teu filho está doente? Ou a sua filha? Ou o esposo? Ou esposa? Tem alguém? Ele diz aqui no versículo 14: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Chama o teu pastor para que ele ore sobre esta pessoa. E orem sobre ele, ungindo com azeite em o nome do Senhor. Tem que ungir com azeite em o nome do Senhor. Versículo 15: a oração da fé salvará o doente. A oração que o homem de Deus fizer, ungindo com azeite, a palavra de Deus diz que salvará o doente. E o Senhor levantará. Deus vai levantar essa pessoa. E se houver cometido pecado, Ele diz que serão perdoados. Então, em nome de Jesus, se tem alguém agora ouvindo essa palavra, a palavra de Deus diz que céus e terra passarás, mas a palavra dele não passa. Eu vou falar para você aqui em Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio, a gente já volta aqui. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu tenho um membro lá na igreja. Ele já está comigo, vai fazer uns 6 anos. Quando eu conheci, eu não conheci ele primeiro, conheci primeiro o filho dele, que frequentava a igreja.
Esse homem não queria nem saber de Deus. Ele não queria nem ouvir falar no nome de Jesus. E ele adoeceu de labirintite. Ele trabalhava na prefeitura. E de uma hora para outra ele passou a ficar isolado dentro de casa. Tonteira, vômito, não comia nada. E não conseguia nem ficar de pé. Porque quando ele levantava, a casa girava. Aí o filho dele me convidou para ir até a casa dele para orar ao pai. Até então ele já estava aceitando a oração. E eu perguntei para ele: você quer levantar dessa cama? Você quer voltar a ter uma vida normal? Eu quero, pastor. O que eu tenho que fazer? Leia aqui para mim o que está escrito. Leia em voz alta Deuteronômio 30, versículo 19. E ele leu: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Deus está dizendo que Ele está vendo. Ele é testemunha. Ele está batendo hoje na porta do teu coração. Ele diz aqui: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ele está dizendo que se você decidir por Jesus, andar com Ele a partir de hoje, Ele diz que vai ser abençoado. Não é só você, é você, teus filhos, teus netos, tataranetos, e aí vai a tua semente. Aí eu orei. Ele disse: amanhã eu vou estar lá, pastor. Se a condição de ser curado é aceitar Jesus, amanhã eu vou lá na igreja. Será num sábado, como eu fui na casa dele. Quando foi no domingo, ele não foi. A reunião estava terminando, que era próximo da casa dele. Eu ouvi a sirene. Eu ouvi a sirene de uma ambulância. Estava lá na casa dele, levando ele. Ele não veio. A palavra se cumpriu. E ele ficou internado. Ele passou segunda, terça, quarta, quinta. Ele viu 3 pessoas indo a óbito lá dentro da UTI. E quando ele saiu de lá, na quinta-feira, de quinta para sexta, ele ainda não estava bem, mas levaram ele para casa. Quando foi no domingo, eu estava na igreja. Quando ele chega sendo carregado, não nos braços, apoiando-se na esposa. É como se Jesus dissesse no meu coração assim: não faz apelo não. E quando eu vi ele, estava dando a bênção apostólica, final da reunião, e eu não fiz o apelo. Mas quando ele viu que a reunião estava terminando, ele disse: pastor, eu vim aceitar Jesus. Você não falou que se eu aceitar Jesus eu ia ser curado? Eu não quero morrer não, pastor. Aí ele vem: então vem aqui. Você sabe o que 10:32? Ele diz: todo aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. E ele fez a confissão. Você lembra o que está escrito? Quando Deus aparece pela segunda vez a Salomão, lhe faz promessa. Ele diz: se o homem, aquele que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí é que mora o segredo da palavra: se converter. É mudança. Eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Então ele confessou, pediu perdão para Deus, e Deus curou ele naquele dia. Ele saiu andando com os pés dele. Ele está 6 anos comigo. Nunca mais ele voltou a ficar enfermo. A labirintite nunca mais voltou.
E tem muita gente aí. Você acha que se você chamar um homem de Deus para orar na tua casa, se aquela pessoa que vai receber a oração, ela não quer a oração, você acha que ele vai ser curado? Não vai. Porque não é por força nem por violência. Então, para você ver que a palavra de Deus diz que ninguém pode forçar ninguém quando ele não quer. A gente tem que bater na porta primeiro. A pessoa tem que deixar Jesus entrar para que ele ceie com a pessoa. Então diz aqui, foi a palavra que eu levei para ele. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Eu só falei para ele, você quer ficar nessa cama ou você quer levantar dela? Você quer voltar a trabalhar, andar com teus pés, comer com o suor do teu rosto, ou você prefere ficar aí mendigando em cima de uma cama, dependendo dos outros, fazer tudo para você, porque você não consegue levantar dessa cama? Levanta a cabeça, roda tudo. O que você quer da sua vida? Você quer morrer ou você quer viver? Foi da maneira que eu cheguei até ele. Porque quando Jeremias falava, quando ele falava o que Deus mandava falar, Jeremias parava em poço de lama. Porque Jeremias não pregava para agradar o ouvido de homens. Quando eu vou na casa de um doente, eu peço para ele ler essa palavra primeiro. E depois que ele lê, eu pergunto para ele: o que você quer? Jesus está dizendo aí para você: você prefere morrer ou viver? Aqui está uma condição de vida. Ele perguntou: você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Você quer vida ou você quer morrer? Escolhe. Foi o que eu falei para ele. Num dia que você quiser ser curado, eu estou te esperando lá na igreja para você aceitar Jesus diante de toda a congregação. Na hora que você confessar ele, a cura vem imediatamente. Porque ele diz: o meu povo sabe o meu nome. Isaías 52, 6. O meu povo sabe o meu nome. Naquele dia, naquela hora, eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Lá na igreja eu conheço nenhuma nem duas pessoas que chegaram muito doentes na igreja, mas ainda não tinham aceitado Jesus. A partir do momento que você aceita ele como único e suficiente na sua vida, você passa a ser filho e herdeiro da promessa. Então, para você ver que a cura de muita gente só depende de uma confissão. Todo aquele que me confessa diante dos homens, Mateus 10, 32. Mas todo aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 33. Então, para você ver que a condição é a confissão, é andar com ele. Então está aqui, foi o que eu falei: quando eu vou na casa de um doente, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. É como a palavra de Deus diz: se quiser ouvir, que ouça; se não quiser ouvir, que não ouça, porque casa rebelde são eles. Está aqui. Eu leio primeiro, eu peço para ele ler, o doente. Os céus e a terra, Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Quer dizer que o céu e a terra são testemunha que está acontecendo isso. Que te tenho proposto a vida e a morte. O que significa isso? Você quer viver ou você quer morrer? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Você prefere ser abençoado ou amaldiçoado? Escolhe, pois, a vida é Jesus, para que vivas, tu e a tua semente. E ele ainda dá uma opinião: escolhe, pois, a vida para que viva. Foi o que eu falei para eles. No dia que vocês quiserem ser curados, estou lá na igreja. Vai lá e confessa ele diante de toda a igreja, vocês vão ver a cura. O pastor tem que pregar isso para a igreja. Céus e terra passará, mas a palavra de Deus não passa. Então, quando eu chego, voltando lá para Tiago 5, quando eu sou convidado para ir na casa de alguém que está enfermo, uma das primeiras coisas que eu pergunto para eles: como é que vocês estão diante de Deus? Como é que você está para o enfermo? Porque às vezes a pessoa não é convertida, não quer saber de Deus. E eu pego essa palavra aqui de Deuteronômio 30, versículo 19, e coloco para ele ler, para ele saber que a cura depende daquela palavra. E depois nós vamos lá para Mateus, Novo Testamento 10, 32 e 33. A tua cura depende dessa confissão.
A palavra de Deus diz que quando o homem conhece a verdade, ele vai ser liberto por ela. A pessoa nunca leu aquilo. A pessoa já andou de médico em médico, já escolheu os melhores médicos, já foi em outras cidades, mas o problema continua. Já gastou o que ele tinha que gastar, já vendeu tudo que tinha que vender, igual a mulher do fluxo de sangue, perdeu tudo que tinha, gastou tudo com os médicos, indo de mal a pior. Não que eu esteja falando mal de médico, eu não estou falando mal deles, porque são constituídos por Deus, eles são uma bênção. O médico, eles conhecem as coisas da carne, mas quem é do Espírito conhece as coisas do Espírito, do alto. Um homem que é estudado, ele pode, um médico, abrir qualquer pessoa, ele conhece qualquer órgão do corpo do homem, mas quando ele diz, não tem jeito, o que é impossível ao homem é possível para Deus. É por isso que está escrito na Bíblia, a casta de doença, a casta de demônios só sai que jejum e oração. Quantas pessoas chegaram doentes na igreja, andando de médico para médico? Meu irmão, você que está ouvindo neste momento, você que está ligado neste momento, aqui na www.webbrasilgospel.com, você não sabe, meu irmão, o que está acontecendo nessa igreja. Essa igreja vai completar 2 anos agora, dia 10 de maio. Você não tem noção como ela cresceu, tantas curas, tantos milagres. Quantas pessoas estão chegando nesse propósito de Tiago 5,14, que é amanhã às 9 às 19 horas? Quantas pessoas estão sendo curadas? Então, quando eu chego na casa de uma pessoa que está enferma, aqui no versículo 14, está alguém doente, entre vós doentes, chama os presbíteros da igreja, e ore sobre ele, ungindo com azeite, em o nome do Senhor. Isso é Novo Testamento, tá? É o Novo Testamento. Versículo 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então, para você ver que nós temos que pregar primeiro, e a primeira coisa que eu faço é colocar Deuteronômio, Velho Testamento, 30:19, para ele saber que está sendo testemunho o céu e a terra, que está sendo apresentada a vida e a morte, a bênção e a maldição, para ele escolher a vida, para que ele viva, ele e a casa dele. E depois nós vamos para Mateus 10, 32 e 33. Todo aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Meu filho, você quer ser curado agora? Você quer ver Deus te levantar dessa cama? Porque se você quiser, você confessa a Ele, tem que ter testemunho. E quando eu vou na casa de alguém, eu quero testemunho. Se não tiver só eu e ele, eu tenho que chamar um. Porque o céu e a terra é testemunho, mas tem que ter um testemunho também, para saber que ele confessou. Quantas curas eu tenho visto diante dessa confissão? Mas aquele que não confessa, a palavra de Deus diz: todo aquele que me nega diante dos homens, eu negarei também diante do Pai. E a partir do momento que ele ouve essa palavra, produz fé no homem, ao ponto dele aceitar. E diz aqui, no versículo 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Está vendo? Nós vamos fazer um impor de mão, repreender o espírito da morte em nome de Jesus, porque ele diz que diante do nome dele todo joelho tem que se dobrar. Ontem chegou uma irmã lá na igreja, uma membro lá da igreja, essa que foi curada da perna, que ia amputar. Ela chegou para mim e disse: pastor, uma conhecida minha, de uma hora para outra o menino mudou e agora tem síndrome do pânico, muita depressão, e tem hora que ele fica fora de si, que os olhos viram, fica branco, ele se bate todo, e quem está por perto ele machuca, e vive agora em hospital, vive dopado, garoto novo, e a mãe não sabe o que fazer. Eu perguntei: mas ela é cristã? É, está numa igreja. Chamou o pastor dela, disse: não vou não. Ah, por quê, pastor? Ah, porque quando ele vira os olhos, ele fica agressivo, e eu não vou lá não. Tá vendo? Tem um monte de gente que deveria estar sentado no banco. Tinha gente que tinha que ler mais Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos, Jesus ali passou para aqueles discípulos, eles estão vivendo o que eles aprenderam. Porque lá em João 14,
Lá onde fala de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos bate. Diz, Filipe, todo esse tempo eu estou convosco, e vós não conheceste o Pai. Que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. As obras que viste, não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim, Ele que faz as obras. Ele diz, se crê em mim, fará obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Ele diz, tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se tiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então, para você ver, que a gente tem que saber que diante do nome dele está escrito lá, em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Ele diz que o nome dele é soberano no céu. Que diante do nome dele, no céu, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobra diante do nome dele. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, diante do nome de Jesus, a doença tem que cair por terra em nome de Jesus. A depressão, o pânico. Um outro dia eu cheguei na casa de uma irmã que estava com depressão, com pânico, disse que nem saía de casa. Quando eu cheguei no portão da casa dela, ela disse, o que tu veio fazer aqui na minha casa? O que tu veio fazer? Eu não te chamei. Eu falei, eu te repreendo, Satanás. Pode sair dela em nome de Deus. A mulher se manifestou, caiu rindo no chão. Você está vendo? Pânico. É um espírito de enfermidade que está ali dentro, que remédio não tira, meu irmão. Toma remédio de taxa doido. Não é nada, é um espírito que tem que ser repreendido em nome de Jesus. Um outro dia eu fui na casa de uma outra irmã, Gomes, com a faca. Eu fui lá para orar na casa dela. Quando eu cheguei lá, a filha, quando eu entrei no portão, ela pegou a faca e foi sair da cozinha na minha direção com a faca na mão e disse assim, o que tu veio fazer aqui? Quem te mandou vir aqui? Eu falei, eu te repreendo, Satanás. Cai por terra em nome de Deus. Ela caiu de joelho, com a faca na mão. Para exercer essa função de fé, tem que saber que diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Está escrito, meu irmão, lá em Marcos 16, quem crê em meu nome é expulso. Meu irmão, uma pessoa que tem fé no nome de Jesus, tenha confiança no nome dele, quando ele usar o nome de Jesus, a doença tem que sair em nome de Jesus, a depressão tem que sair, o mal tem que sair, a perturbação tem que sair, a miséria tem que sair, em nome de Jesus, porque é no nome dele. Ninguém está dando ordem a Jesus. Ele diz que em meu nome expulsarão. Ele diz em nome dele. Nós vamos pôr as mãos sobre os doentes e vamos curar os doentes, é a palavra dele. Ninguém está querendo passar na frente de Deus, nem dar ordem a ele. Ele deu essa ordem para nós. E se ele falou que em nome dele o joelho se dobra, então diante do nome dele a doença tem que sair. Mas isso só... Ele diz, os meus sinais seguirão os que crerem. Então, em nome de Jesus, meu irmão, amanhã nós estamos convocando todas as pessoas que moram aqui por perto, que tem doente. Faça como a irmã, que o médico disse que ia operar ela, tinha tumor na cabeça, a mulher nem podia dormir, dormia no chão, virando para um lado e para o outro, porque não conseguia dormir, tanta dor de cabeça, falta de ar. Foi lá na igreja, o carro da Uber parou na frente da igreja, a mulher saiu carregada. Quando ela entrou dentro da igreja, que eu perguntei, a mulher com a cabeça raspada, ah, pastor, é tumor na minha cabeça, problema no coração, e eu não consigo nem dormir, eu durmo no chão, pastor, chorando. Foi feita a oração, ela passou no altar, depois estava dormindo sentada na cadeira. Há quanto tempo eu não durmo, pastor? Hoje eu dormi aqui na igreja, sentado, me perdoe, na hora da palavra eu estava dormindo. E ela já veio nessa última sexta-feira, depois de 7 dias, sem sentir nada, estava toda feliz. Ela tinha um exame marcado para sexta-feira passada. Ela disse, não, pastor, eu desmarquei, deixei para terça-feira que vem, que foi na terça dessa semana, mas não abriu mão de vir na casa de Deus, porque ela viu onde foi que ela viu a resposta. Então diz a palavra de Deus aqui, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite, em o nome do Senhor. Tem gente que ignora o azeite. Não, que não precisa. Eles sabem mais do que Tiago. Novo Testamento. Fazer o quê? Eu prefiro acreditar no que Deus diz na palavra.
Não me interessa o que os outros pensam ou falem. Eu não vou por cabeça de homem, porque o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Corinto, ele diz: eu não vim aqui com sabedoria humana, mas com virtude e poder. Eu prego Jesus crucificado, então prefiro ficar com a palavra. Não me interessa o que os outros falem. Se ele diz que tem que ungir, então vamos ungir os doentes. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, está vendo? E o Senhor o levantará. Nós vamos ungir, vamos fazer a oração de impor de mão sobre o altar, e se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Se você tem algo contra o teu irmão, meu irmão, pede perdão para ele, confessa os teus erros, orai uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, em nome de Jesus, meu irmão, tem jeito. A palavra que Deus permitiu que eu desse para você hoje, eu quero que você, aonde você estiver, já veio pessoa de Curitiba que tinha feridas na cabeça, num couro cabeludo, e é obreira de uma grande igreja que está na TV. Era obreira lá, e veio se tratar aqui no Rio de Janeiro, porque lá os médicos não puderam fazer nada. E a irmã dela trouxe ela na nossa igreja. Uma oração, ela disse: como é que pode? Eu dentro de uma igreja famosíssima, e não aconteceu isso, os pastores não tiveram fé para isso, eu tive que vir aqui, pequena, e Deus usar o Senhor, e dentro de 7 dias secou tudo. Então, para você ver, meu irmão, que ele usa os que não são, para confundir os que são. Ele usa os vios desprezíveis, ele usa aquele que ninguém quer, ninguém dá nada por eles. A palavra que eu quero que você ouça nesse momento, assim como eu dei para aquele homem que estava com labirintite, em cima de uma cama: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. O céu e a terra é testemunho que você está ouvindo essa palavra. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Então, em nome de Jesus, escolha, meu irmão, escolha a vida. Escolha a vida para que viva tu e a tua casa, porque Ele quer curar você. Amanhã aqui, entre em contato, meu irmão. Aí, está aqui na Rádio Brasil Gospel, Rádio Brasil, www.webbrasilgospel.com. Lá tem, entre em contato, tem meus telefones lá, tem meu zap lá. Em nome de Jesus, procure entrar em contato. Você que mora aqui por perto do Rio, você que pode vir aqui na igreja, você que está com essa pessoa doente, com labirintite, hérnia de disco, desvio de cabelo, desvio de coluna, vem, meu irmão. O que é impossível para você é possível para Deus. Então venha, porque eu estou te esperando. Jesus, talvez você está como esse louvor de Alice Neide. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, não desiste de você. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e repita comigo: poderoso Deus e poderoso Pai, a tua palavra diz em Filipenses capítulo 2, que no céu, que na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobra diante do teu nome. Fala em nome de Jesus o Nazareno. Fala espírito da dor, infecção que está na junta do meu pé, do meu joelho, da minha coluna, hérnia de disco, fala, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda dor muscular, todo impedimento que está na junta do meu pé, do meu joelho, da minha coluna, dos meus braços, fala, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque Jesus já tomou de mim as minhas dores, as minhas enfermidades. Pelas feridas de Cristo, eu estou sarado. Fala, espírito da dor, sai da minha carne, em nome de Jesus. Sai dos meus ossos, sai dos meus nervos, sai do meu sangue, toda a impureza. Porque pelas feridas de Cristo, eu estou sarado.
eu estou curado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em nome de Jesus, fala, eu posso. Então, em nome de Jesus, levanta os teus braços, você que não podia. Em nome de Jesus, você que não podia se agachar, botar a mão na ponta do pé, faça isso agora. Não perda tempo não, é agora. Faça agora em nome de Jesus. Você que não podia se ajoelhar, se ajoelha. Pode dar um estalo, mas é só um estalo. Seja curado em nome de Jesus. Você que não podia mexer o pescoço para a esquerda, faça isso agora em nome de Jesus. Você que não podia levantar dessa cadeira porque era trombose, artrose, levanta agora. Fala em nome de Jesus, eu posso. Eu estou curado em nome de Jesus. Levanta e anda agora em nome de Jesus. Faça, não podia fazer. Ele não desiste de você. Como esse louvor, meu irmão. Ele nunca desistiu de você. Amém? Até amanhã, se assim Deus o permitir. Webbrasilgospel.com, a sua rádio na internet.